Você está preparado para descobrir as 5 ações com maior potencial de valorização para agosto? Se você busca investimentos com fundamento, análise gráfica afiada e setups técnicos que realmente fazem sentido, então preste muita atenção, porque o que eu vou te mostrar aqui pode ser decisivo para o seu próximo movimento no mercado. Mas antes, um aviso. Este conteúdo tem caráter educacional e informativo. Não se trata de recomendação de compra. O mercado é volátil e envolve riscos. Sempre consulte um profissional antes de investir. Agora, imagine a seguinte cena. Um investidor atento, que não gosta de operar no escuro. Ele não quer palpites. Ele quer dados. E, analisando os gráficos, ele percebe um padrão que já mudou a vida de muitos investidores atentos no passado. Uma base flat, bem desenhada, com volume aumentando nos momentos certos. Ele sabe que aquilo não é coincidência. E ele está de olho na Mercado Libre, o gigante do e-commerce latino-americano, que recentemente formou uma base flat, com um ponto de compra claro em torno dos $2.635. Mas não é só o padrão que chama. O Ather, que mede a volatilidade, está moderado, sugerindo que o papel pode estar prestes a romper com força controlada. O investidor vê que a ação respeitou as médias móveis de 20 e 50 dias, testou o suporte e agora aponta para cima. Ele lembra da última vez que viu esse setup, e quem segurou até o rompimento colheu frutos. Ele se pergunta, será que o raio vai cair no mesmo lugar? Enquanto ele avalia isso, olha também para o Brasil, onde gigantes como Vale e Itaú Unibanco estão preparando o terreno para possíveis altas. A Vale, mesmo com todas as pressões externas, continua sendo uma potência. E mais do que isso, está barata em relação ao seu histórico. O preço sobre lucro da Vale está rodando entre 7 e 8 vezes, um múltiplo que historicamente antecedeu movimentos de alta. Além disso, a Vale é aquela ação que se beneficia da demanda constante por minério de ferro, especialmente com as movimentações de reconstrução da infraestrutura global e a reativação de economias asiáticas. Nos gráficos, mostra um comportamento de forte suporte na média de 50 dias, com um volume comprador que não pode ser ignorado. E o nosso investidor sabe, quando o preço segura nesse nível e o volume confirma, a probabilidade de valorização aumenta. E em um mercado como o nosso, onde as oportunidades muitas vezes aparecem mascaradas de medo, ele não se deixa levar pelas manchetes, mas pelo que os gráficos e os fundamentos estão dizendo. Agora, mudando o olhar para o setor financeiro, Itaú, Unibanco e Bradesco se apresentam como candidatos sólidos para quem busca estabilidade com potencial de valorização. E aqui o investidor se lembra de uma regra de ouro. Em tempos de juros altos, os grandes bancos tendem a navegar melhor que os aventureiros, e a análise gráfica corrobora. Itaú está em um ponto de congestão, com as médias móveis de 20 e 50 dias se aproximando de um cruzamento de alta, enquanto o volume comprador dá sinais de retomada. É aquele cenário em que a paciência pode ser recompensada. Bradesco, embora tenha enfrentado um ano mais desafiador, começa a dar sinais de reversão, especialmente com o IFR saindo de uma zona de sobrevenda e com divergência positiva. Aquela situação onde o mercado está começando a perceber que os preços ficaram descontados demais. Mas o nosso investidor não vive só de blue chips. Ele sabe que as oportunidades mais explosivas muitas vezes estão nas small caps, ou em empresas que poucos estão olhando. E é aqui que entram Raízen e CVC Brasil. Raízen, ligada ao setor de bioenergia, é um exemplo de ação que está acumulando de forma silenciosa, com candles pequenos e volume subindo discretamente. Essa configuração sugere que os investidores institucionais estão posicionando sem chamar atenção. E quando isso acontece, quem está atento pode se beneficiar da explosão de preço que geralmente vem em seguida. CVC Brasil, por outro lado, representa um jogo de retomada, com o turismo voltando à tona e as pessoas voltando a consumir experiências. A CVC apresenta uma formação de fundo duplo, um dos padrões mais confiáveis na análise gráfica. E além disso, o papel recentemente rompeu a média móvel de 50 dias com volume superior à média. São indícios claros de que há compradores fortes entrando no jogo. E não podemos esquecer do setor de tecnologia industrial, onde empresas como Totivis e WEG continuam a se destacar. Totivis, com sua força em software de gestão empresarial, vem formando um padrão de bandeira de alta, um setup clássico de continuidade de tendência, onde o preço faz uma pausa para respirar, antes de seguir em frente. WEG,
sempre sólida, apresenta uma configuração parecida, com a diferença de que seu volume comprador nas últimas sessões foi ainda mais expressivo. O investidor analisa tudo isso e percebe um ponto crucial. Cada uma dessas ações tem um argumento técnico e fundamental claro. Nenhuma delas é aposta cega. São empresas que, através da leitura de seus gráficos, mostram onde estão as forças do mercado. E é por isso que a análise gráfica não é uma adivinhação, mas uma ferramenta para interpretar o comportamento dos investidores no campo de batalha. Agora, me diga, você já parou para pensar em quantos erros de análise e de comportamento podem destruir o seu patrimônio ao longo do tempo? Muitos investidores cometem falhas que se repetem como um ciclo, independente do cenário econômico ou do ativo em questão. E é por isso que eu preparei um material exclusivo para você. Um livro digital chamado Os 10 Erros Comuns dos Investidores e Como Evitá-los. Nele eu mostro quais são as armadilhas mais frequentes que destroem lucros e como você pode se proteger delas, de forma simples e direta. E o melhor, o download é gratuito. O link está aqui na descrição, aproveita. Mas antes de encerrar, eu preciso reforçar um ponto importantíssimo. O mercado financeiro não é um cassino, mas quem entra nele sem preparo acaba jogando com as probabilidades contra si. Estudo, disciplina e paciência são os pilares para quem deseja ter sucesso nesse campo. E ao contrário do que muitos pensam, análise técnica não é coisa de especulador aventureiro. É leitura de comportamento humano, traduzido em padrões. Gráficos que se repetem porque o medo e a ganância fazem parte da essência do mercado. O que você viu aqui são as 5 ações que, na minha visão, possuem um cenário técnico favorável para agosto. Isso não significa que você deva sair comprando sem critério. Pelo contrário, use essas informações como base para aprofundar sua análise, ajustar o seu perfil e montar sua estratégia. E agora eu quero saber de você. Dessas ações, qual foi a que mais te chamou a atenção? E tem alguma outra empresa que você acredita que mereça ser analisada aqui no canal? Comenta aqui embaixo porque a sua participação é essencial para que a gente continue trazendo conteúdos relevantes e que realmente façam diferença na sua jornada de investidor. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E não esquece de baixar o livro digital, porque se você continuar cometendo os erros clássicos dos investidores, nenhuma análise gráfica vai te salvar. O caminho para o sucesso nos investimentos começa em evitar os erros básicos. Nos vemos no próximo vídeo.